Vou falar nesse vídeo como eu fiz 1 milhão em 30 dias. E esse ano, como eu falei no vídeo passado, foi o ano que eu mais estou prosperando, que eu mais estou escalando. Esse mês a gente já fez meio milhão. Mês passado a gente fez 1 milhão. E que operação é essa? Recentemente eu entrei de sócio, mano, em uma operação que ela tava fazendo tipo 15 mil reais por semana, sabe? Era uma operação de produtos físicos. E eu falei, mano, vamos escalar. E eu simplesmente fiz um criativo, mano. Eu tava com a energia certa, eu tava com a ideia certa, eu tava com a confiança certa. E do nada a gente começou a escalar brutamente assim. Esse criativo, ele fez mais de 1 milhão de reais em um mês. E mais ou menos o máximo que a gente bateu foi 60k em um dia, com um ROI altíssimo, mano. Tipo, a gente nunca imaginou que ia bater um ROI de tipo, coisa de 50 vezes assim. A gente investiu 200 reais. Não, na verdade eu não sei a conta certa porque eu falei no primeiro ano. Mas tipo, a gente investiu 200 reais e voltou tipo 60 mil reais, mano. Uma loucura. E o mais da hora do produto físico é que, diferente do produto digital, por exemplo, beleza, direct response, mano, todo mundo sabe que você vende um e-book ali, o que vende é sua oferta e foda-se o back-end. A maioria da galera é assim mano, é isso que funciona. Mas produto físico, mano, a recorrência é altíssima, dependendo do seu produto. Então, imagina isso, a gente poderia estar investindo até tipo 10 mil reais por dia para faturar 55 mil, só que esses mesmos clientes que compraram, que deu um valor de venda de 60 mil, 55 mil em um dia, eles vão comprar ao decorrer do ano, ao decorrer dos anos, porque é um produto com recorrência. E isso que é mais louco, mano, porque às vezes a gente não abre os olhos a alguns mercados. Eu continuo amando o infoproduto, mas eu amo também produtos físicos, porque eu falei, caralho, mano, olha que poderoso, velho. No primeiro mês, assim, a operação, ela tava, simplesmente não vendia. Se uma empresa não vende, ela quebra, igual fala Flávio Augusto. E que conhecimento que eu utilizei? Bom, mano, foi tudo do mais simples possível. Eu simplesmente tive a ideia, eu vi uma oportunidade, eu fui com confiança, com muita energia, porque pra mim, pra aparecer essa oportunidade, eu tive que me colocar uma frequência muito foda. Eu tava uma frequência muito foda. Esse ano eu tô transbordando, velho. Eu tô vibrando em uma frequência muito alta, né? E eu tô falando esses valores, mano, de 1 milhão em 30 dias, meio milhão em 15 dias, 16 dias. Já estamos, ó. Hoje é dia 16 de março. Tem até uma Porsche rosa aqui, que eu acho muito da hora. E eu vou colocar meu óculos aqui pra atrair mais energias boas, né? Porque a gente não faz parte da Matrix. Mas voltando, eu falo esses valores, não é por ego. Tipo, eu não ligo pra isso de ego. Eu só quero, na verdade eu vou tirar o óculos. Eu sou um cara muito inquieto. Eu não falo faturamento por ego. Eu falo pra fazer as pessoas transbordarem, pra pegar essa energia milionária, sabe? Porque um jovem de 21 anos que faz 1 milhão por mês é apenas energia. Eu fazer isso aí, esse valor, é apenas energia, mano. Não é nada mais que o conhecimento. Tipo, todo mundo pode ter acesso ao mesmo conhecimento que o Elon Musk tem sobre empresas. Ele não tem informações privilegiadas para montar empresas, mas ele tem a energia correta. E o ego, ele atrapalha isso, porque eu vejo muita galera do digital, mano, muita galera, eu fico até incomodado com isso. Por muito tempo eu fui assim, não sou um cara que julga, não tô nem aí mais pra julgar, apenas quero vibrar no amor. Mas, cara, ficar ganhando dinheiro por ego não vira, sabe? Pra que você vai ficar ganhando dinheiro pra se exibir apenas pra uma mulher? Pra apenas mostrar, esfregar na cara das outras pessoas? Tente ganhar dinheiro por felicidade, pra crescer, por propósito, para expansão. Porque ter o pensamento de não ganhar dinheiro é egoísmo. Porque quando você ganha dinheiro, muita gente prospera. Só que ter o pensamento de ganhar dinheiro somente pra você, pra, tipo, ficar... Vocês entendem o ego que eu quero falar, que a galera que quer faturar cada vez mais, elas querem apenas serem melhores do que as outras. Tem umas pessoas aí, tem pessoas que não, que faturam muito, querem faturar cada vez mais pra ser as melhores do seu próprio mundo. E por muito tempo
eu entrei nessa competição desenfreada aí por faturamento, né? Por querer ser o cara, eu sou o cara que faz 100 mil dia. Tipo, mano, a gente tá focado em constância, a gente vê 60 mil reais em um dia e, tipo, eu não sou o cara que faz esse valor. Eu quero fazer cada vez mais, mas, tipo, eu não sou esse cara. Eu sou o cara que vibra alto, que é fã de lei da atração, que curte levantar logo cedo e já trabalhar. Eu não sou, tipo, esse cara, assim, que a galera costuma colocar numa caixa, eu sou o cara de 100 milhões, eu sou o cara de 50 milhões. Mano, beleza, é legal você faturar bastante, é legal você ficar rico, mas eu não curto isso aí. Como que a gente fez esse valor? Talvez eu acabei fugindo um pouco. Primeiramente é a energia, igual eu falei, é a lei da atração. Tu tem que estar calmo, você não pode estar ansioso, você não pode estar com medo. E como que você resolve isso? Com desapego, cara. Tipo, foda-se se você vai fracassar. Você apenas está conectado com o seu propósito. Então quando você entra em uma empresa para se divertir, por exemplo, você quer se divertir, se divertir vendendo, com certeza seu faturamento vai explodir cada vez mais. Porque, deixa eu ver quanto tempo aqui, 6 minutos e meio. Tá, acho que vocês estão gostando, né? Vocês estão assistindo até aqui. Então eu fiz apenas 2 criativos que foi responsável por, em 45 dias, fazer mais de 1,5 milhão de reais, cara, aos 21 anos. E eu considero que todo mundo que está na empresa é importante. Por exemplo, o entregador tem um entregador, tem um vendedor e tem eu. Então, são 3 pessoas. Todo mundo é importante, mas fui eu que desenvolvi toda a estratégia, que desenvolvi a copy, o funil, que foi responsável por fazer a empresa que estava fazendo aí 15 mil reais por mês, dá uns 60 mil reais por mês, não, 15 mil reais por semana, que dá uns 60 mil reais por mês, para ir para 1 milhão por mês. Então, o maior 80-20 foi energia. Eu entrei com a minha energia, eu entrei com força, eu entrei com confiança, eu entrei sabendo que ia dar certo, tá? Não entrei com ego, não gosto de ego, não gosto de jogo de ego. Pô, eu não sou um cara que tem padrões, eu não tenho religião, eu não me considero um cara que é cristão, não me considero um cara que é Buda. E tipo, eu sempre vejo empreendedores tendo esse ramo assim, eu sou cristão, eu sou tal coisa. Mas mano, eu sou um cara diferente, eu não sou um cara que eu considero ter religião, eu acredito muito na ciência, eu acredito também muito no sobrenatural, então é meio que esse complexo de loucura com ceticismo, sabe? Não sou um cara cético, mas tipo, vocês entenderam. Eu acredito muito nas teorias físicas, não nas explicações das coisas. Então, por exemplo, um ser criou tudo, não acredito muito nisso, não acredito que tem inferno, eu acredito que só tem o céu. Então, cara, eu sempre fui um cara meio que fora dos padrões. E talvez ser fora dos padrões foi o que me fez aguentar tanta porrada até aqui. Porque você viu fazendo esses valores, eu contando esses valores, você pode até achar que é mentira, achar que eu tô mentindo, achar que, sei lá, que eu sou filho de alguém que é muito rico, que eu venho de família rica. Mas agora eu vou bater um papo sério aqui, e agora chegou a hora do papo sério. Mano, eu não vim de uma família rica. Na minha família, a maioria das pessoas, ou a minoria, é funcionária pública. Minha mãe, na maioria das vezes, foi desempregada, me criou sozinha, solteira, longe do meu pai. Não tenho avô empresário, meu avô é comunista. Eu não sou um cara comunista, eu quero deixar claro, eu não sou um cara comunista. Definitivamente eu sou do lado oposto do comunismo, do lado oposto da esquerda. E sem problema, se a pessoa é de esquerda, eu simplesmente não vou ficar fazendo muita amizade com ela, porque eu gosto de ficar mais com a galera que tá na minha mesma frequência. Não ligo de falar isso, não acho nenhum problema. Eu também não fico discutindo por política, eu sou um cara que não é de esquerda, mas eu também não fico discutindo por política. Só que a minha família inteira, mano, da parte do meu pai, é de esquerda. Então, geralmente uma galera que é de esquerda, eles querem tirar dos ricos, pelo menos na minha família, eles querem tirar dos ricos, eles querem invadir terras, e essa era a minha família, mano. Tipo, beleza, a parte da minha mãe, a maioria
é empregado, todos são empregados, não tem uma pessoa na parte da minha mãe que é empresário, nem da parte do meu pai, somente o meu tio, que tem uma madeireira, ele vende madeira, mas eu nem falo com ele, eu não sou próximo dele. Meu pai nunca foi empresário, ele sempre foi de fazer bico. E, cara, durante 4 anos eu tinha essa mente escassa que eu acabei herdando, eu não tinha uma boa energia, então eu fracassei muito durante 4 anos. Eu comecei com 15 anos, vou contar um pouco da minha história, eu comecei com 15 anos. Com 15 anos de idade, eu já queria, sabe, ganhar muita grana. Eu tava morando na casa do meu tio, que infelizmente ele acabou falecendo, ele foi um segundo pai pra mim. Ele acabou falecendo enquanto eu não havia tido resultado, então imagina, isso aí tudo se acumulou e eu acabei ficando bem triste, mas, pô, eu entendi que, mano, você não pode ficar dando asas às coisas externas, você não pode ficar dando desculpa a coisas externas. Então, por exemplo, beleza, ele se foi, mas, mano, não dá desculpa pra você conquistar o que você quer, não dá desculpa, tipo, você não pode ligar com coisas externas. Beleza, é uma pessoa que você gosta, mas não ligue com coisas externas, você tem que ser meio que chucro, meio que duro na queda, pra você ter resultado também. Então, beleza, comecei ali com 15 anos, eu tinha saído da casa da minha mãe, por quê? Porque eu tinha brigado com ela, meu pai, não sei se eu já falei isso aqui, mas meu pai estava preso, então não tinha ninguém, eu era um garoto totalmente pobre, e com 15 anos daí eu saí da casa da minha mãe, porque eu briguei com ela, fui morar com meu tio, o único que me deu abrigo, nem meu avô, nem minha avó, nem ninguém quis me dar abrigo, só meu tio me deu abrigo. E daí, cara, lá eu comecei a ter a vontade de ganhar dinheiro, sabe? Porque eu comecei a trabalhar pra ele ganhando 10 reais por dia, catando quiabo na chácara dele, na roça dele, que ele fazia esses negocinhos, ele também era um microempreendedor. Ele era um cara de esquerda, mas era um cara que era empreendedor. Ele era muito gente boa. E daí, 10 reais por dia eu comecei a ganhar. Aí eu falei, caramba, se eu trabalhar, mano, então se eu trabalhar eu consigo ganhar dinheiro. Tipo, até aí eu nunca tinha trabalhado, não tem? Daí eu comecei a pensar, pô, e como que eu faço pra ganhar mais dinheiro? E daí eu comecei a precisar no digital. Pô, quero ganhar dinheiro. Aí a galera começou a falar, lê livro. Daí o primeiro livro que eu li foi o do Augusto Curry. Um livro muito foda, Nunca Pare de Sonhar, alguma coisa assim. Achei muito foda, falava lá sobre Jesus Cristo. Eu tenho Jesus Cristo como uma referência minha. E então, mano, fui indo. Aí eu comecei a fracassar muito, porque... não fracassar muito, errar muito, aprender. Porque pra gente andar, a gente tem que cair algumas vezes. Eu comecei a perder dinheiro com aposta, com criptomoeda, eu era um cara topo de funil, tudo que eu tentava, eu já desistia logo em seguida, não tinha muito foco, não tinha mentalidade. Eu era um cara jovem, mano. É muito difícil um jovem ter resultado, não por conta dele não ter o conhecimento, mas por conta dele não ter a mentalidade. Tudo é mentalidade, tudo se cria com a mente. A nossa realidade que a gente vê, vem na mente. Se não existisse a mente, o universo não existiria, porque não existiria ninguém para percebê-lo. Então, por exemplo, será que existe realmente um universo aqui à nossa volta? Um segundo universo, por exemplo? Talvez a gente não sabe, porque a gente provavelmente não exista, porque você não consegue notá-lo. Então, se algo existe e você não consegue notá-lo, você não tem a mente para perceber, ele logo não existe. Então a mente cria tudo. Então eu não tinha a energia correta para criar com a minha mente, não. Então beleza, eu fui indo. Até que no final de 2024, talvez eu nunca contei essa história, no final de 2023, na verdade, mais ou menos uns 8 policiais invadiram lá, porque como eu falei, meu pai já tinha sido preso, invadiram lá a casa onde eu morava, eu tava morando com meu pai nessa época, né? Eu não sei porquê, fiz a burrice de morar com ele, me isolei de todos os meus amigos, me isolei de festa, me isolei de mulheres, eu só queria ter resultado, mano. E meu pai, ele sempre foi um cara meio viajado das ideias. E então, esses policiais invadiram lá, fiquei com trauma, eles pegaram meu computador, que eu tinha trabalhado pra caramba pra ter aquele computador. E daí, pô, aquilo lá me traumatizou demais, porque eles simplesmente arrombaram a porta lá da minha casa e eu tava sozinho, meu pai tinha viajado, cara. E daí entrou 8 caras armados, tipo, me acordando, eu falava, porra, que é isso, mano, que é isso? Então, foi trauma em cima de trauma, foi muita coisa, e eu não tinha tido resultado ainda. Só que eu falei, mano, tá na hora,
de eu ter resultado. Tá na hora de eu sair dessa vida medíocre. Tá na hora de eu sair desse lugar de bosta. Porque pra mim, tipo, qualquer lugar que eu morasse, na minha cidade no interior, se eu morasse com meu pai, se eu morasse em qualquer lugar, era lugar de bosta. Porque eu não queria aquilo, eu não gostava daquela energia. Era uma energia, mano, horrível. 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 Então, mano, eu falei, eu preciso ter resultado. Então imagina a ansiedade. Eu não tinha ensino médio, eu tinha saído no primeiro ano. Pra mim trabalhar, pra mim montar empresa, pra mim ganhar dinheiro. Eu já tinha fracassado várias vezes. Eu já tava com 18 anos nessa época, 18, 19 anos nessa época. E, mano, eu não tinha tido resultado, tinha acontecido isso aí, era no começo de 2024. Eu falei, mano, tá na hora de eu ter resultado. Tá na hora de eu mudar de vida, tá na hora de eu sair desse lugar medíocre. Então, o problema, ele é bom pra te dar impulso, pra você falar, eu não faço parte disso, porra. Eu não sou isso. Então foi aí que eu comecei a realmente fazer aquilo com intensidade, eu vou fazer até dar certo, eu vou fazer porque tá na minha mente, eu vou fazer porque eu sou capaz, eu consigo. Se outra pessoa conseguiu, eu também consigo. Então, foi aí, não foi eu. Mais ou menos uns 4 meses depois, acho que foi em abril ou junho, mano, alguma coisa assim, eu acertei a minha primeira oferta, já fiz ali 100 mil reais no primeiro mês, mas logo lá no começo desse ano eu já consegui acertar um negócio. Eu fiz um negócio, eu comecei a vender edições, eu falei com um cara no Orkana, e daí ele me disse bem assim, pô, eu faço tal edição do Magnates Media, estilo Imangados, e aquilo tava em alta, daí eu falei, pô, beleza, vou vender, vou fazer tráfego pago aqui. Aí não deu outra, mano, eu tava investindo tipo 10 reais por dia. No primeiro, tipo, eu tava com uma energia tão foda, tão intensa, que eu investi 10 reais por dia e eu já ganhei um cliente num vídeo de 1.600 reais. Dava o quê? 800 reais de lucro em apenas um dia. Então, falei, porra, da hora. Só que qual que é o problema disso? Que você não tem escala e o cara começa a aumentar cada vez mais o preço, e se ele some, você fica dependendo do cara. Odeio esse tipo de modelo de negócio. Odeio o tipo de modelo de negócio que você depende do serviço de outra pessoa pra fazer o que tem que ser feito. Tá, acertei o produto, beleza. Sabe o que eu fiz, mano? Eu já comecei a planejar minha ida embora. 2 meses depois, fui embora, mano. Aquilo não fazia mais parte do meu ser, não fazia mais parte. Depois de 2 anos, de 2024, agora 2026, eu consegui fazer 1 milhão em um mês. Em uma operação que eu entrei de sócio, então deixa eu registrar aqui. Nunca desista dos seus sonhos, cara, porque tudo vem com intensidade quando você se coloca na frequência certa. Se eu soubesse lá no começo que a frequência era muito mais importante, eu não teria tido tanta ansiedade, não teria tido tanto medo. Então, pô, se você tá com medo, se você tá com ansiedade, se você tá com qualquer coisa, apenas se coloque na frequência correta, se acalme, tudo vem. Só mentaliza, mano, que tudo vem. Não importa o conhecimento técnico, não importa se você faz as coisas cagadas. Tipo, você faz uma copy ruim e você lança no mercado. Se tu tiver a energia mais foda do seu mundo, você vai conseguir faturar muito, você vai conseguir enriquecer. E cara, o conhecimento que eu acumulei também de todos os erros, apenas erre muito também, erre muito. Então, pra você fazer 1 milhão em um mês, não é princípio, sabe? Não é um conhecimento técnico, são princípios. Não é eu simplesmente ensinar pra você outra coisa. Eu sempre quis ficar adquirindo padrões assim, entender o que fulano tava fazendo pra mim replicar. E isso nunca deu certo pra mim. Pra mim nunca deu certo, pra outras pessoas talvez dê, mas pra mim nunca deu certo. Ouvir conselhos. Eu não gosto de ouvir conselhos. Eu sei exatamente, quando eu tô com a frequência certa, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer na minha vida pra mim ter o resultado que eu quero. E todo mundo é assim, mano. Todo mundo é assim. Outra coisa, eu não tô ligando pra faturamento, assim. Eu não ligo de ser o cara que faz agora 100 milhões. Não ligo. Tipo, eu quero, mas não é algo que eu ligo pra ficar falando, pra me falar, pra me achar um ser que tá acima da sociedade, como se eu fosse o melhor do mundo. Cara, eu sou um cara que fala com todo mundo. Eu sou um cara que simplesmente vai em espetinho de 5 reais, espetinho de gato que a gente chama aqui e come. Então, caraca, 19 minutos já. Será que tem alguém que é louco assim como eu que tá assistindo até agora? Então, pô, foi assim, 1 milhão de reais em 30 dias. É a mentalidade, principalmente. Primeiramente é a mentalidade. Lei da atração, não é? Primeiramente, lei da atração. Depois, errar muito até você entender como você vai fazer esses resultados, e então você coletar os resultados.
Mano, é muito simples. É muito simples. Eu só fiz 2 criativos. E talvez você está se perguntando, mas você tá folgado de ter feito apenas 2 criativos. Talvez, mas foi o que deu resultados. E a gente tá escalando agora, tá com um ROI absurdo, tá com LTV absurdo. E é isso. Sejam bem-vindos ao novo mundo. Essa é a minha mensagem para todos aqueles que querem se livrar da Matrix, querem fugir da Matrix. Hasta la vista, baby.